Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula da nossa disciplina de Cálculo 2. Hoje vamos começar o capítulo 14 falando de derivadas parciais, tá? Bom, eu já vou levar em consideração, gente, como é uma disciplina de Cálculo 2, que vocês já tiveram a ideia do que é uma derivada, né? Do que é o limite, do que é integral, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes acerca desse conteúdo, tá? Mas, caso vocês tenham alguma dúvida, no nosso período síncrono a gente pode discutir a respeito, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos lá, tá? Quando eu tenho funções de várias variáveis, né? Nesse caso, por exemplo, eu digo que uma função f, ela é em função de duas variáveis, que é as variáveis x e y, tá? E suponha que a gente deixe somente uma dessas duas variáveis variar, tá? Por exemplo, a gente pode variar x, tá? E mantém o valor de y fixo. Por exemplo, a função f, né? Tem as variáveis x e y, e eu vou variar apenas x, mantendo y constante. Ou seja, eu posso dizer, por exemplo, que a variável y é igual a b, tá? Então, nesse caso, quando eu digo que uma das variáveis ela é constante, a função f, ela fica apenas, ela passa a possuir apenas uma única variável, que é a variável x, tá? Ou seja, ela é como se ela se transformasse numa outra função, tá? Então, nesse caso, eu digo que a função f, tá? Que antes era em relação a x e y, ela é chamada agora de uma função g de x, ou seja, ela depende apenas da variação em x. Por quê? Porque nós estabelecemos que a variável y é uma constante, tá? Ou seja, se y não vai variar, então ela não vai interferir em mudanças na variável f, tá? Aí tá, se g, né, a função g, tá? Ela tem derivada em a, né? Nós a chamaremos de derivada parcial de f em relação a x em AB. O que é o a? O a seria um valor que eu dou para x. O g, nós vimos que ele fica em função apenas de x, né? E eu estabeleço que o valor de x é igual a, né? Aí, ou seja, nesse valor de x igual a, né? Em a função g, ela tem uma derivada, tá? Então, a derivada parcial de f em relação a x nos pontos A e B, tá? A gente denota por f de x a b. Ou seja, você estabeleceu que que y é uma constante, tá? E que essa função, que agora só depende de x, ela é derivada num determinado ponto de x, né? Que no caso eu chamei de a. Então, a derivada parcial de f de x em a e b. Então, isso aqui é a minha derivada parcial, tá? Ou seja, a mesma coisa que eu dizer que fzinho de x de a e b é igual a g' de a. Ou seja, a derivada parcial de f em relação a x em a e b é igual à derivada da função g de x quando x é igual a, tá? Onde a gente viu que a função g de x é igual à função f de x em relação de x em y. Só que o y, no caso, é igual a b.
tá certo? Então, a gente, pela definição da derivada, né, pelo que vocês podem lembrar lá na definição, a derivada de uma função nada mais é do que o limite da função, que no caso aqui é a função g, né, da variação de g. Ou seja, a derivada representa uma variação na função, né? Ou seja, então esse g de a mais h menos g de a é um valor que g está variando, ou seja, g no ponto inicial estava em a, que é o g de a, e no ponto imediatamente próximo é g de a mais h, ou seja, o a ele foi deslocado, tá? Então, é g de a mais h menos g de a, ou seja, isso representa uma variação da função g, dividido por h. Sendo que isso aqui, tá? Eu calculo o limite de h tendendo a zero, ou seja, é uma variação que ela é muito pequena, tá? Ou seja, o a mais h, ele acaba que tende a, porque o h é muito pequeno, o h está tendendo a zero, entendeu? Então, isso só quer dizer que a derivada da função g em um determinado ponto, tá? É o valor que essa função varia, o valor dessa variação, quando essa variação é muito pequena. Quando essa variação do g em a, ou seja, quando ele está saindo de a, é muito pequena e está tendendo a zero, por isso que tem esse limite aqui. Então, esta aqui é a derivada, como nós aprendemos no cálculo 1. Só que agora, quando eu tenho mais de uma variável na função, tá? Eu tenho a possibilidade de calcular a derivada parcial, ou seja, essa função ela não vai variar em todas as dimensões, ela vai variar em apenas algumas dimensões. O que são as dimensões nesse caso? São as variáveis independentes, ou seja, no caso que nós estamos usando aqui, na variável f, são duas dimensões, né? Na dimensão x e na dimensão y. Então, qualquer variação em x e y provoca uma variação em f, tá? Só que como eu estou calculando uma derivada parcial, eu não vou variar em todas essas dimensões, eu vou variar apenas em uma. Em outra eu deixo constante, tá? Ou seja, é isso aqui, ó. A derivada parcial, né? F de x de a e b é igual, né, ao limite quando h tende a zero desta função. E que função é essa? É a variação da função, tá? No caso, em a. Por quê? Porque, olha só, quem está variando aqui é a primeira variável, é x, ó. A mais h menos a. O b, ele permanece constante, ou seja, o y é igual a b. O y não está variando. Então, é essa derivada aqui, é esse deltazinho, delta f aqui, tá? Dividido por h, quando h tende a zero, ou seja, essa variação de a para a mais h, ela é muito pequenininha, tá? Então, é no limite, quando o h tende a zero. Então, da mesma forma como ela pode variar em y, ela também pode variar em x. Desculpa, o contrário. Nós estudamos que o y permaneceu constante e a função variou em x. Só que, da mesma forma, o contrário pode acontecer. Ou seja, eu estabeleço que x é uma constante, ou seja, ela não vai provocar variações na função f, tá? E que o y é que vai variar, tá? Então, eu vou manter fixo o x, ou seja, aqui eu vou dizer que x é igual a, tá? Mas agora eu vou calcular a derivada parcial de f em y, onde o meu x vai ser constante igual a, tá? E o meu b, ele vai variar. O meu y vai variar, ou seja, inicialmente ele vai ser igual a b, mas aí num instante muito próximo, ele vai ser b mais h, tá? Ou seja, eu vou calcular a função g
de y, tá? Que a função g de y é igual à função de a em relação de a e y, onde o a representa o x constante, tá? Então, a derivada parcial de f em y, em a e b, tá? É igual ao limite desta função aqui. O que essa função está representando? É o contrário do que nós vimos anteriormente. Aqui o x, tá? Ele está permanecendo constante, que é x igual a a. E o que está variando é o y, que aqui é b mais h menos b. Ou seja, ele vai pegar o valor de f em b mais... em f, quando o y for b mais h, menos o valor de f quando o y for igual a b. Então, existiu essa variação h, só que essa variação h, ela tende a zero, ou seja, é uma variação que ela é muito pequena, né? Então, isso é a derivada. Então, quando você pensar em derivada, você pensa em variação, né? E essa variação, ela pode acontecer em qualquer dimensão. No cálculo 1, nós estudamos apenas em uma dimensão, né? Ou seja, uma função f, ela dependia apenas de uma variável. Então, a variável, no caso x, ela vai provocar uma variação em f. Só que nesse caso não, ela depende de duas variáveis. Então, variações em x e em y provocam variações em f, né? E quando eu defino derivada parcial, eu vario apenas algumas dimensões e não todas as dimensões. Nesse caso aqui, estamos ainda estudando para duas variáveis, tá? Então, eu vou manter constante uma variável e variar a outra dimensão. E vejo como que essa variação vai interferir, vai variar na função, tá? Então, aqui é o resumo do que nós vimos, tá? É a definição formal do que são as derivadas parciais, né? Derivadas parciais, no caso de f, eu represento por f de x e f de y, onde a derivada parcial de f em relação a x, ou seja, apenas quando o x varia, né? Tem esse modelo aqui. É o limite da variação do f em x, ou seja, x mais h menos x, e o y permanecendo constante, dividido por h, quando o h tende a zero, tá? E a derivada parcial da função f em relação a y, que eu chamo de f de y, tá? É o contrário, é onde eu vou manter a função, o valor da dimensão x constante e vou variar a dimensão y. E vou verificar como essa variação vai interferir na função f. Bom, existem diversas notações, né? Formas de se escrever ou de se representar as derivadas parciais. Eu posso, por exemplo, escrever f de 1 ou d1f. Quando eu escrevo assim, eu estou derivando a função apenas em relação à primeira variável. E como é que eu sei qual é a primeira variável? Na definição da variável. Por exemplo, aqui eu tenho que z é igual a f de x e y. Então, neste caso aqui, olha, eu estou dizendo que o f depende de x e de y. E que o x, tá, representa a primeira variável e o y a segunda variável, tá? Então, se eu quiser representar a derivada de f em relação a x, eu posso escrever f de 1 ou d1f, tá? Uma outra forma, tá, é usar esse operador para derivadas parciais, tá? Sendo que essa representação aqui, ela não deve ser interpretada como uma razão entre duas diferenciais, tá? Ou seja, eu não posso dizer que é o numerador dividido pelo denominador, não, tá? Isso aqui que se lê d rho f, d rho x, ele quer dizer que eu estou variando a função f em relação à variável x, tá?
Essa representação aqui, tá? Ela é a definição, a notação que eu mais gosto de utilizar, tá? Mas fiquem à vontade. Só pra gente reforçar aqui, né? O fzinho de x e y, ou seja, aqui a derivada parcial de f em relação a x, tá? É a mesma coisa aqui. Eu posso representar fzinho de x por d rho f, d rho x, tá? Que eu também consigo representar d rho sobre d rho x, tá? Em que essa anotação aqui multiplicada pela função, tá? Ou seja, eu tirei esse fzinho daqui do numerador e coloquei a representação da função aqui, tá? Isso aqui também é igual a d rho z sobre d rho x. Por que z? Porque aqui na definição eu disse que z era igual a f de x e y. Então, f é igual a z, né? Então, eu posso representar d rho z sobre d rho x, que é igual, né? F1 ou D1F ou DXF, tá? E quando for a derivada da função em relação a y, é tudo o contrário. F de y, x e y é igual à mesma coisa que f de y, que é a mesma coisa que d rho f, d rho y, que é a mesma coisa que d rho f de x, y, d rho y, ou d rho z, d rho y, ou f2, ou D2F ou DYF, tá? Então, qualquer uma dessas notações estão corretas. Você fica à vontade para escrever da forma como você mais gosta. Aí, assim, sempre quando eu for determinar a derivada parcial da função em relação a x, eu vou tratar a variável y como uma constante, tá? Qual é a derivada da constante, né? De qualquer constante? É zero, né? Então, eu derivo ela como, onde estiver y, eu trato y como se fosse uma constante, tá? Isso quando eu estiver derivando em relação a x. Agora, quando eu estiver derivando em relação a y, eu vou tratar o x como uma constante, tá? Aí é claro, né, gente, aqui eu tô chamando, né, o f de x e y, mas eu posso usar qualquer nomenclatura, tá? Qualquer letra. Eu posso colocar f de y, j, f de k, y, tá? Então, é só mesmo para reforçar, tá? Porque pode ser que algumas pessoas confundam, mas se na prova eu colocar f de k, tá? E que a função for f de k, y, então, por favor, é a derivada parcial de f em relação a k, tá? Aí aqui um exemplo, né? Pra gente reforçar. Eu tenho a função f de x e y, que é igual a x ao cubo mais x quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. O que ele pede, tá? Ele diz assim, encontre a derivada parcial de f em relação a x quando, tá, x foi igual a 2 e y foi igual a 1, ok? E também pede para encontrar a derivada parcial de f em relação a y quando x foi igual a 2 e y igual a 1, tá? Então, o que eu faço? Bom, ele pediu para encontrar a derivada parcial de f em relação a x. Opa, se é em relação a x, o meu y ele é constante, tá? Então, eu vou pegar a minha função, que é essa daqui, e vou derivar só onde tem x, tá? Onde tem y, eu trato como constante. Nesse caso aqui, por exemplo, onde é que tem y? Eu tenho y aqui e tenho y aqui.
Aqui eu não tenho x nenhum. Então, isso aqui é como se fosse uma constante para derivada parcial em relação a x. Então, isso aqui eu ignoro, porque a derivada da constante é zero. Então, isso aqui deixa de existir. Então, eu derivo só onde tem x. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, eu coloco aqui, ó. Derivada da função em relação a x, x, y, 3x ao quadrado, mais, tá? O que eu vou derivar? Eu vou derivar só o que tem x. Então, fica 2xy ao cubo. Então, isso aqui, esta equação, é o valor da equação que representa a derivada parcial de f em relação a x. Só que ele diz assim, encontra a derivada parcial de f em relação a x quando x for igual a 2 e y igual a 1. Então, eu substituo. Essa equação, onde tiver x eu coloco 2, onde tiver y eu coloco 1. Então, fica 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo, que dá igual a 16. E agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a y. Aí é o contrário. Onde tem x é constante, então a derivada da constante é zero. Então, fica aqui e fica aqui para eu derivar, tá? Então, aqui vai ficar 3y ao quadrado x quadrado, ó, 3x quadrado y ao quadrado, que é a mesma coisa, menos essa derivada aqui, ou seja, vai ficar menos 4y. Então, esta aqui é a equação da derivada parcial de f em relação a y. Só que agora ele pede para encontrar o valor da derivada em um ponto específico, que é o ponto 2 e 1. Então, eu vou pegar a equação e substituir. Onde tiver x eu coloco 2, onde tiver y eu coloco 1. Então, fica 3 vezes 2 quadrado vezes 1 quadrado, menos 4 vezes 1 igual a 8. Tá. Eu sempre vou mostrar para vocês a parte gráfica, tá? Eu vou procurar sempre passar para vocês essa parte gráfica, porque eu acho que o gráfico, ele ajuda a elucidar muitas situações do nosso contexto, né? Principalmente no contexto futuro que vocês vão estudar. E o gráfico, ele é muito esclarecedor para a gente entender todo o conceito, né? E que é muito importante, né? Porque isso te faz entender o que realmente significa uma derivada, o que realmente significa uma integral, e toda a matemática, né, gente, no geral. Então, eu sempre vou estar mostrando para vocês, né? Sempre quando possível, tá? Então, é só para a gente entender melhor como é que funciona, né? A priori pode parecer muito complicado, porque são várias. É uma função que está em mais de uma dimensão, né? Está em mais de 2 dimensões, a partir de 3, e já fica muito mais complicado a gente visualizar. Mas assim, com base no que a gente já viu nesse curso, a gente consegue melhorar esse entendimento, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho a função, né? Este gráfico aqui em azul, eu chamo de função z. Essa função z, eu digo que ela é igual a uma função f que depende de x e y, tá? Ou seja, aqui em z, tá? No eixo z, eu tenho representada a função f, que depende de x, que está nesse eixo aqui, e de y. E quando eu pego, tá? Um ponto que é composto por 3 valores, ou seja, que é um valor de x, de y e de z, que nesse caso, nesse exemplo aqui, é o P de A, B e C. Este ponto P, que é formado pela coordenada dos 3 eixos, ele está
em cima da curva F, tá? Este ponto aqui, você transferiu o que antes eram duas dimensões, no caso AB, e aqui era, quando eram duas dimensões, a terceira dimensão era igual a zero, tá? Que era este ponto aqui. Agora, na terceira dimensão, ou seja, eu vou dar outro valor diferente de zero para cá, este ponto que era aqui, ele foi deslocado para a superfície, né, desse gráfico, tá? E assim, d ρ x, ele representa a taxa de variação de z com relação a x quando y é mantido fixo, ou seja, é como a função f vai variar no eixo, conforme eu vario o eixo x, sendo que no eixo z eu vou manter fixo. Eu vou mostrar isso aí melhor depois, tá? Lá no GeoGebra. E o contrário também, né? d ρ y representa o quanto z está variando em relação a y quando x é constante, tá? Então, f representa, ele chamou aqui dessa superfície S, tá? Então, eu digo assim, se f de A e B é igual a C, tá? Então, este ponto, P aqui, é o ponto A, B e C. Ele está em S, como eu já falei, tá? E se eu fixo o valor de y igual a B, tá? Que é este ponto aqui, é bem aqui no eixo y, eu vou gerar um corte, eu vou gerar uma superfície aqui. Ou seja, o meu y, ele vai cortar o eixo, essa superfície vai cortar o eixo y em B. Vai formar um plano. Ou seja, o y ele não vai variar, ele vai se tornar uma constante. Quem vai variar é x, tá? Que vai provocar uma variação em S. A mesma coisa é quando eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a y. Eu vou manter meu x constante, vou estabelecer uma superfície aqui, tá? E vou variar apenas a coordenada y, que vai provocar uma variação em S, tá? Aí, detalhe, né? O que representa essa derivada parcial? A derivada, como a gente estuda no cálculo 1, ela é equivalente ao valor da tangente naquele ponto onde você está calculando a derivada. Então, se o ponto que eu estou estudando é esse ponto B aqui, que ele é formado por A, B e C, tá? Eu vou ter duas tangentes. Eu vou ter uma tangente em relação ao eixo X. Por quê? Porque quando quando y for constante, quem vai variar é x. Então, essa variação em x vai ser representada pela tangente, tá? Nessa superfície S. E o contrário em y, tá? Que é essa tangente T1 nesse ponto P, quando o meu A for constante, tá? Então, geometricamente, essas derivadas parciais de f, tanto em relação a x quanto em relação a y, ela é equivalente à inclinação das retas tangentes neste ponto aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês que é justamente para vocês fixarem melhor essa questão do gráfico aqui no GeoGebra, tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, aqui eu tenho essa superfície, tá? É uma função, né, de 3 dimensões, tá? Que ela tem o eixo y, o
eixo Z em azul, o eixo X em vermelho e o eixo Y em verde, tá? Então, aqui eu tenho a minha superfície, ok? Essa superfície, ela é equivalente a essa função aqui. 4 menos x² menos 2y, né? Então, o que eu faço? Eu vou estabelecer que o y, que na dimensão y, essa superfície ela vai ser uma constante, ou seja, eu estou transformando isso numa constante. Tá? Então, eu disse que y era igual a b. E o b, eu estou colocando aqui que ele está igual a 1, mas eu posso variar, tá, gente? Posso colocar qualquer valor de b aqui. Mas eu disse que ele é igual a 1. Tá? Aí, o que eu faço? Né? Se eu digo que y é igual a b, eu estou dizendo que y ele representa este plano aqui. Ou seja, é um plano que vai cortar o eixo y, que está em verde, em y igual a b, onde b é igual a 1. Então, percebam que bem aqui, esse plano está atravessando o eixo y igual a 1. Tá? Então, olha só, visto aqui de cima, você percebe que o y ele vai ser sempre 1. E o que vai variar aqui? Vai variar o x, tá? Ok? Opa! Então, aqui ele vai variar o x, mas também ele vai variar o z, tá? O que não vai variar é o y, tá? E o que estava querendo dizer lá no programa, lá na aula, né? Que se eu tenho essa superfície aqui em azul e eu tenho esse plano, tá? O que eu posso fazer? Eu posso avaliar como que o valor de S, né, o valor de Z está variando conforme a variação do X, tá? Eu disse que X é igual a C. Desculpa. Eu vou estabelecer deixa eu tentar baixar aqui isso. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui eu tenho de novo. Aí, da mesma forma, deixa eu apagar aqui. Como eu posso manter o y constante, eu posso manter o x constante. Eu disse que y é igual a c. E neste caso, o meu c está igual a menos 1,1. Eu posso colocar 1 também. Como é que vocês conseguem olhar melhor? Isso, tá? Eu posso dizer, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar um ponto aqui. Eu tenho esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto B. Esse ponto B, este ponto B aqui, percebam que ele está bem onde o x é igual a 1, né? Olha, o x é igual a 1. Tá? E o y, qual é o valor do y? Eu tenho um valor de y. Como é que eu sei o valor do y? É um valor que corresponde bem aqui, olha. Esse eixo verde é o eixo y. Então, o y
fica nessa direção, tá? Entre 0 e 1, tá? E qual é o valor do z? O valor do z é um valor que está aqui abaixo de 3, tá? Olha aí, qual foi esse ponto B? É o valor de x igual a 1, ou seja, que está bem em cima, né, da interseção do plano, dessa superfície plana aqui, de x igual a 1, e da superfície, né, da minha função 3D, tá? Então, nesse caso, eu vou ter x igual a 1, o y é 0,31 e o z é 2,81. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu tenho esse ponto com 3 dimensões, tá? Este ponto está localizado na superfície da função, dessa função f de x, y e z, tá? Deixa eu apagar esse ponto B. Aí tá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Esse aqui é o que interessa pra gente hoje, tá? Então, o que foi que eu fiz? A superfície, o plano, a superfície plana, onde y é igual a 1, tá? Ou seja, o y é uma constante, que eu chamei de b, que é igual a 1. E que a interseção da superfície com o plano, da superfície 3D com o plano, é uma parábola, tá? É uma parábola. E que para eu saber o valor da derivada, eu posso definir um determinado ponto. Esse ponto bem aqui, por exemplo, que eu chamei de A. Este ponto aqui é um ponto... Eu variei aqui. Variei sem querer. Tá aqui. Este ponto aqui, que é o ponto A, tá? Ele representa, tá? O ponto onde, no caso, o A, você pode ver bem aqui, o que está o A? O A é igual a C, B e uma função. Nesse caso aqui, olha só para isso aqui para você entender. O A, ele está exatamente, tá? Na coordenada 1, 1 e 1, tá? Ele está localizado na superfície 3D. E que a interseção do plano com a superfície 3D, neste caso aqui, ela representa uma parábola côncava para baixo, tá? E que se eu traçar uma reta tangente que passa neste ponto A, tá? Geometricamente, graficamente, a tangente do valor desta reta neste ponto aqui é justamente a derivada parcial da função em relação a x. Por que em relação a x? Porque vocês viram que o y está constante, tá? Posso jogar isso aqui, este ponto? Ó, posso jogar este ponto, ó, para qualquer lugar desta parábola. O que eu estou variando aqui? Eu estou variando, tá? O C. E o que é o C? É o X. Então, percebam que quando o Y for constante, à medida que eu vou variando o X, o Z, o valor de Z, ele vai variando conforme o valor desta parábola, tá? Então, percebam que o meu Y é constante, mas o meu X não. E ele está representando pontos diferentes, ou seja, valores diferentes na superfície 3D. E que, à medida que eu for calcular
a reta tangente neste ponto, em cima da parábola, desta parábola aqui, eu estou calculando a derivada parcial, tá certo? Esse exemplo é nada mais do que esse exemplo aqui, tá? Ou seja, 4 dessa função é 4 menos x quadrado menos 2y ao quadrado. Então, ele pede para determinar a derivada parcial da função quando x e y são iguais a 1. Derivada parcial tanto de f, tanto em relação a x quanto em relação a y. Nesse ponto 1, 1, tá? E para interpretar esses números como inclinações. Então, vamos entrar mais a fundo nessa ideia, tá? Então, eu tenho aqui, como é que eu calculo a derivada parcial de f em relação a x? Eu vou na função e onde tiver y eu defino como constante e vario apenas x. Então, aqui eu vou ignorar 2y². Então, vai ficar derivada de 4 em relação a x é 0 e derivada de menos x² em relação a x é menos 2x, ou seja, a derivada da função f em relação a x é menos 2x, tá? Agora, eu vou calcular a derivada de f em relação a y. Eu faço o contrário, onde tiver x, eu ignoro, tá? Então, neste caso aqui, vai ficar menos 4y. Então, a derivada da função em relação a y é menos 4y, tá? Só que, além disso, ele quer que calcule o valor da derivada nestes pontos, 1 e 1, tá? Então, o valor da derivada parcial de f de x no ponto 1, 1, é só substituir, né? O valor de x, então vai ficar menos 2, tá? E o valor da derivada parcial de f em relação a y, quando y for igual a 1, é só substituir aqui. Vai ficar menos 4, tá? Então, percebam que no ponto 1 e 1, quando for a derivada parcial de f em relação a x, a derivada vai ser negativa, menos 2. E quando eu tiver o ponto 1, 1, o valor da derivada parcial de f em relação a y também é negativo, é menos 4, tá? O que que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer a derivada geometricamente representa a tangente, tá? Então, isso quer dizer que a derivada, a tangente, a tangente da reta que passa neste ponto 1 em 1, quando eu estiver calculando a derivada parcial de x em relação a f, de f em relação a x, ela vai ter uma inclinação negativa, tá? Ou seja, a inclinação da reta tangente vai ser menos 2, tá? O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui. Deixa eu colocar... Vamos fazer primeiro essa daqui, que é a derivada parcial de f em relação a y, tá? Então, quando o x, que no caso é o c, é 1, e o y, que no caso é b, é igual a 1, tá? Então, neste caso aqui, é esta a reta tangente, tá? Então, a reta tangente que passa, isso em relação a y, tá? Porque o y está constante. Então, em relação a y, o valor da derivada parcial de f em relação a y neste ponto aqui, 1 em 1 e 1, eu tenho esta reta tangente aqui, tá?
eu tenho esta reta tangente, que neste caso, o valor da tangente deu menos 4. Tá certo? Que na verdade você tem que olhar assim, tá? A reta tangente, neste caso aqui, o eixo tangente é um eixo que ele fica bem aqui, né? Ele fica paralelo ao eixo Z, tá? Tem uma reta bem aqui, onde eu estou passando essa seta. E esta aqui é a reta tangente. Então, a reta tangente, como é que você faz para encontrar o valor da tangente? Você vai prolongar essa reta até ela cruzar com essa reta paralela a Z, tá? Então, se ela cruza essa reta paralela aqui abaixo do eixo Y, ou seja, abaixo do eixo Y, a tangente é negativa. E acima ela é positiva. Então, neste caso aqui, a reta, né? A tangente desta reta, ela é negativa, como a gente viu aqui no exemplo, tá? Que a derivada da função, a derivada parcial de f em relação a y é negativa. E a mesma coisa em relação a x, ela também está dando negativo, tá? E como é que a gente faz para ver isso aqui? Eu vou ter uma reta, tá? Eu vou ter uma reta neste mesmo ponto, tá? Só que a tangente, ela é negativa. Então, ela é bem aqui também. Só que ela não é neste plano. Deixa eu tirar este plano aqui. Ela é neste plano aqui, ó. Ó. Ela é neste plano. E ela não é essa parábola, ela não é essa interseção, ela tem uma outra interseção. Deixa eu colocar aqui a interseção para vocês. Desse com esse, tá? Travou. Tá, vou ver de volta. Ó. Percebam que o valor é o mesmo, né? O ponto A, só que o que mudou foi a interseção. Que ela é como o x é constante, ela está interceptando a superfície em outro lugar, tá? Então, da mesma forma, eu posso traçar uma reta bem aqui, tá? Em que esta reta, ela vai representar a tangente deste ponto. Tá? E neste caso, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Porque eu não estou conseguindo mostrar para vocês. Porque ele é uma reta que ela passa bem aqui, ó. Só que ela passa nessa superfície aqui assim, ó. Percebam que ela é nessa superfície aqui. Tá? E que se eu traçar essa reta, ela vai ficar bem assim, ó. E da mesma forma que eu tenho meu eixo X, né? E bem aqui eu tenho a minha reta tangente. Então, se eu
interceptar a reta tangente que passa aqui neste ponto A, onde ela cruzar aqui na reta tangente, ela vai ser negativa, tá? Então, é isso aqui que ele está mostrando, olha. Tem a superfície, tem a parábola, né, que ele chamou de C, que quando é parcial, derivada parcial em relação a x é C1, e em relação a y é C2, tá? Então, ele falou que é para interpretar os valores, né, da derivada em relação às suas inclinações. E nós vimos que as inclinações são negativas, tá? Bom, é isso aqui, ó. Foi isso aqui que eu escrevi lá, que eu desenhei lá. Tem a superfície e na superfície cruza um plano, né? Que aí depende se eu estou variando x ou se eu estou variando y, tá? E aqui a representação das retas tangentes, tá? Aí aqui ele é um outro exemplo, né? Eu tenho a função de f que depende de x e y, que eu tenho, que ela é igual a seno de x sobre y mais 1. Aí ele pede para calcular derivada de f em relação a x e derivada de f em relação a y. Então, dρf sobre dρx é igual, ou seja, você vai derivar, tá? Em relação, você vai derivar a função em relação a x, tá? Ou seja, você vai manter, ok, o y constante, tá? Aqui tem uma regra da cadeia, né? Ou seja, você tem que derivar a função como um todo, né? A função seno, e você tem que derivar, né, o que está dentro da função seno, tá? Então, qual é a derivada da função seno? É cosseno, então fica cosseno de x sobre 1 mais y. Agora, quando eu for derivar isso aqui, eu vou derivar apenas em relação a x, tá? Então, aqui é que ele está calculando a derivada em relação a x. Tá? Então, fica cosseno de x sobre 1 mais y vezes a derivada de x, que é 1 sobre 1 mais y, tá? E agora o contrário, né? Derivar f em relação a y. Derivo da mesma forma, o seno fica cosseno de x mais y, só que agora aqui eu vou derivar, tá? Agora eu vou fazer a derivada parcial de f em relação a y, tá? Aqui, o que vai acontecer? Eu vou derivar apenas o que está no denominador, que é o que está dependendo é o que está variando, né? O x é constante, tá? Então, quando eu derivo esse denominador, eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui você já sabe, tá? Então, eu vou derivar esta fração aqui, este quociente, tá? Então, derivando, vai ficar menos x sobre 1 mais y ao quadrado. Então, isso aqui multiplica por cosseno de 1 mais y, tá? Então, tentem fazer aí, que isso aqui eu acredito que eu não preciso explicar. Mas, se restar dúvidas, é só vocês pedirem que eu faça, tá bom? Agora sim, existem situações em que a própria função f, que ela é representada, né, pela coordenada do eixo z, ela está definida de forma implícita, tá? Ou seja, o z ele não está separado. A função f ela não está separada, ela não está explícita, ou seja, não está, por exemplo, f de xy é igual a 1 mais x quadrado mais z, por exemplo. Não. O f, né, a função f, que neste caso aqui eu estou chamando de z, ela está junto com as variáveis x e y, né?
Por exemplo, nesse caso aqui, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz é igual a 1. Ou seja, o z, que é a minha função, ela está junto com as variáveis x e y. Ela não está separada, ela não está explícita aqui depois da igualdade, né? Como neste caso aqui, ó. F de x é igual à função, né? E aqui eu não tenho nenhum x. Aqui não, aqui ela está misturada. Então, isso, tá? Ela está sendo definida de forma implícita, tá? Então, quando ela está implícita, ele está pedindo para calcular as derivadas parciais em relação a x e y, tá? Aí tá, para determinar d z, d x, tá? O que eu vou fazer? Eu vou manter o y constante, tá? Eu vou manter o y constante, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar o x, tá? Vou derivar o z, mas eu preciso derivar o z e incluir o operador da derivada parcial, tá? Ah, professora, como assim? Enrolou. Bom, pegando esse exemplo aqui. X ao cubo, se eu quero a derivada parcial de z em relação a x. X ao cubo eu derivo? Derivo. Então, vai ficar 3x². Y ao cubo eu derivo? Não derivo. Tá? Não derivo. Vamos lá. Z ao cubo. Quanto é que fica z ao cubo? Z ao cubo é igual a 3z², ou seja, eu vou derivar o z, né? Então, fica 3z², só que eu multiplico pelo operador da derivada parcial, tá? Mais, isso aqui, este componente aqui, 6xyz, ele possui duas partes. Ele possui duas possibilidades. Eu preciso derivar em relação a x e em relação a z. Então, quando eu for derivar em relação a x, ele vai ficar 6yz, tá? Só que agora eu preciso derivar em relação a z. Então, quando eu for derivar em relação a z, fica 6xy, derivo z. Qual a derivada de z? É 1. Então, fica 1 vezes o operador drz, drx, tá? E igual a derivada de 1, que é constante, que é igual a 0. Tá? Então, é isso aqui. Quando eu estou definindo e quando a minha função está implícita. Tá? Quando a minha função está implícita, eu preciso derivar ela e incluir o operador da derivada parcial, tá? Então, se eu resolver isso aqui, se eu quiser melhorar, né, eu vou calcular que drz, drx, tá? Eu vou isolar, na verdade, eu preciso isolar drz, drx. Por quê? Porque o que ele pediu é que se calcule drz, drx. Então, eu preciso separar esse drz, drx, que ele está aqui no meio da equação. Então, eu vou separar drz, drx. Tá? Então, mexendo, né? Resolvendo isso aqui, vai ficar menos x² mais 2yz sobre z² mais 2xy. Então, este aqui é o valor da derivada parcial de z em relação a x. E também da mesma forma, você tenta fazer, tá? Para derivada parcial de z em relação a y, tá? Aqui tem o resultado, se vocês não conseguirem, vocês peçam que eu ajudo durante a aula. Agora sim, assim como eu tenho uma função com duas variáveis, eu posso ter função com muitas variáveis,
tá? Eu posso ter, por exemplo, uma função que depende do x do yz, do x do yz do k, do x, y, z, k, i, do x, y, z, k, i, j, ou seja, eu posso ter inúmeras dimensões dessa função, né? Então, da mesma forma, como eu calculei as derivadas parciais de f em relação a x e y, eu posso, por exemplo, calcular a derivada de f em relação a todas as suas dimensões, né? Todas as suas variáveis independentes, x, y, z. E a ideia sendo a mesma, né? Sempre mantendo alguma coisa constante, já que é uma derivada parcial, tá? Aí aqui nesse exemplo ele diz assim, calcule a derivada parcial de f em relação a x, em relação a y, em relação a z, se eu tenho uma função f que depende de x, y, z, que é igual a e elevado a x, y log natural de z, tá? Então, se eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x, eu vou manter y e z constantes. Se eu quiser calcular a derivada parcial de f em relação a y, eu mantenho as outras variáveis constantes. E se eu quiser calcular a derivada parcial de f em relação a z, eu mantenho as outras variáveis, né, constantes. Né? E faço da mesma forma, como nós fizemos até agora. Então, a derivada parcial de f em relação a x, é só eu derivar só onde tem x, o resto é constante, tá? Então, é a derivada daqui do numerador, que é y vezes e elevado a xy log natural de z. Então, essa é a derivada parcial de f em relação a x. E a mesma coisa eu vou fazer para as outras e fiquem à vontade para fazer, tá? Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, caso vocês tenham, tá bom? Agora sim, eu posso calcular, tá? Derivadas das derivadas parciais, né? Ou seja, se eu tenho uma derivada parcial da função em relação a x, eu posso calcular, derivar novamente essa derivada parcial em relação a x, né? Ou em relação a y. Então, então, eu posso calcular derivadas das derivadas parciais, tá? Que é isso aqui. Eu tenho a função z, né, que é uma função f de x, y, tá? E aqui, por exemplo, eu estou calculando a derivada, né, da função parcial de f a derivada de x, da derivada parcial de f em relação a x, ou seja, f de x, ou seja, f de 1, que representa a primeira variável, né, da função, que no caso é o x. Tá? E como é que eu represento? Eu posso representar desta forma aqui, ou seja, dρ da derivada parcial dρx, ou dρ2f dρx2, que também representa uma derivada de segunda ordem da derivada parcial, ou dρ2e sobre dρx2, já que z é igual a f, né? E isso para todas, tá, gente? Por exemplo, derivada de y, derivada parcial de y da derivada parcial de f em relação a x. Então, é fxy, f1, 2, dρ da derivada parcial de f em relação a x de dρy, ou dρ2f dy dx, dρy dρx, ou dρ2e dρy dρx, tá? E assim sucessivamente, tá, gente? Como é que a gente vai melhor para visualizar? Com um exemplo, né? Com um exemplo. Vamos calcular as derivadas parciais, tá? Dessa função f, x e y. X ao cubo mais x quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Tá? Então, isso aqui foi do exemplo 1. Então, a gente descobriu que a derivada parcial de f em relação a x
é 3x² mais 2y mais 2xy ao cubo. E a derivada parcial de f em relação a y é 3x² y² menos 4y. Agora, o que ele pede? Ele pede que a gente calcule as derivadas parciais dessas derivadas parciais aqui. Então, vamos primeiro calcular as derivadas parciais da função em relação à derivada parcial de f em relação a x. Então, primeiro, fxx, né? Ou seja, eu vou derivar mais uma vez esta função em relação a x. Então, eu vou ficar 6x mais 2y ao cubo. Agora, eu vou pegar esta mesma derivada parcial aqui e derivar em relação a y, que é o meu f de x, y, tá? Que dá igual a, isso aqui é constante, vai restar só isso aqui, dá 6xy ao quadrado. Ok? Então, tá. Agora eu vou calcular a derivada parcial, tá? De x da derivada parcial em relação a y. Então, vou pegar essa derivada aqui e derivar mais uma vez em relação a x. Tá? Então, eu só derivo onde tem x. Então, fica 6xy ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ser constante. E agora eu vou derivar isso aqui mais uma vez em relação a y. Então, vai ficar 6x² y menos 4. Tá? O que a gente pode perceber aqui, né, gente, com esses resultados? Que essas derivadas cruzadas aqui, essas segundas derivadas cruzadas, elas são iguais. E elas são iguais mesmo, tá? Os exemplos que você for fazer, você vai verificar que as segundas derivadas parciais, as cruzadas, ou seja, quando tem o x e o y, quando eu estou derivando em relação a variáveis diferentes, elas vão ser iguais, tá? Aí, olha só, dentro do conceito de derivadas parciais, eu tenho as equações diferenciais parciais. A gente não vai entrar muito nisso, que isso é foco do cálculo 3, tá? Mas, assim, o que são essas derivadas parciais? Elas vão ocorrer nas equações diferenciais parciais. Essas equações diferenciais parciais, elas exprimem determinado conhecimento na física, na economia, na química, né? Ou seja, você vai ter modelos físicos, modelos químicos, modelos econômicos, que elas são representadas matematicamente através de equações diferenciais, tá? Então, quando eu tiver essas equações diferenciais parciais, eu vou ter as derivadas parciais. Então, é por isso que é importante você entender as funções diferenciais, porque você vai trabalhar na prática com determinados modelos, né, da nossa realidade que possuem derivadas parciais, né? E aqui são alguns exemplos, né? Eu tenho a chamada equação de Laplace, tá? Essa equação de Laplace, ela representa, né, as soluções de umas chamadas funções harmônicas, né? E elas são importantes para estudar condução de calor, escoamento de fluidos e potencial elétrico. Então, quando vocês forem estudar lá eletricidade, né, mais lá para frente, vocês vão se deparar com as equações diferenciais parciais, tá? E que nessas equações parciais diferenciais você vai encontrar as derivadas parciais, tá? Então, o que é a solução de Laplace, tá? Nesse exemplo aqui, ele diz assim: essa aqui é a solução da função de Laplace, tá? Ou seja, tem uma função y, uma função u que depende de x e y,
e que é igual a e elevado a x seno y. E que isso aqui é a solução da equação de Laplace. Tá? Então, você vai mostrar que isso aqui é a solução de Laplace. Né? A solução de Laplace, tá? Ela é assim. Você vai calcular as derivadas parciais, tá? Disso aqui. Então, você vai derivar 1 em relação a x e 1 em relação a y. Vai dar u de x é igual a e elevado a x seno y, e u de y é e elevado a x cosseno y, tá? E eu vou derivar mais uma vez, tá? E o que ele vai dizer? Se eu derivando mais uma vez, cada uma delas, então vai ficar u de x, que é e elevado a x seno y, e o de y é menos e elevado a x seno y, tá? E o que essa solução de Laplace diz? Ela diz que quando eu tiver a soma de derivadas parciais, ela vai ser igual a zero, tá? Então, somando esse com esse, vai dar igual a... Isso aqui vai ser igual a zero, que é a mesma coisa que eu somar esse com esse, que vai dar igual a zero. Então, isso representa a solução de Laplace. Isso aqui vocês não precisam se aprofundar muito, porque isso vai ser, quando vocês forem estudar o domínio da aplicação da equação diferencial parcial, você vai entender o contexto e vai aplicar a equação, a função diferencial. Mas eu mostrei isso aqui, né, para que vocês já entendam mais ou menos como é, né, que onde vocês vão utilizar, tá? Aí a mesma coisa, né, aqui tem um outro exemplo que é da equação da onda, que é a mesma coisa, que aplica a equação diferencial, tá? Mas que isso pode, fica só a título de informação, tá? Para vocês. Então, se quiserem se aprofundar, tentem resolver isso aqui. Ele é muito autoexplicativo e qualquer dificuldade a gente estuda na próxima aula, tá certo? Então, por hoje é só. Muito obrigada e até.